pessoas falam, primeiro elas acham que as eleições no Rio estão decididas. A gente lê o Globo e fala, bom, segundo o Globo, o primeiro lugar é esse, o segundo lugar é esse, e as coisas vão continuar assim. Mas elas não são assim. Quando o César Maia ganhou as eleições, num momento como esse, ele tinha 7% dos votos. E ganhou as eleições. Quem tinha 38% dos votos era Cidinha Campos. Não, era Cidinha Campos, que caiu, depois a Benedita da Silva subiu, com 14,5% dos votos, o César Maia, como havia muitos candidatos, o César Maia foi ao segundo turno e ganhou. Quando o Conde ganhou as eleições, ele tinha 3 ou 4% dos votos. E foi lá e ganhou. Agora estão utilizando esse argumento de que é preciso fazer o voto útil. O primeiro é o seguinte, quem é o bicho-papão? É o Crivella. Então precisamos fazer. Então vamos fazer o voto útil contra o Crivella. Mas aí a situação foi de tal maneira que o Crivella já caiu, já está em segundo lugar, já chegando quase em terceiro, já perdeu a condição de bicho-papão. Então agora a história é o seguinte, então nós temos que ter um candidato de esquerda no segundo turno. Nós temos que a esquerda tem que estar presente no segundo turno, vamos fazer o voto útil para a esquerda. Mas é uma bobagem. Na verdade, o que a esquerda está propondo não é o voto útil, é o voto do inocente útil. Porque você não precisa definir as eleições no Rio de Janeiro a partir de esquerda e direita, porque não está em jogo um confronto entre direita e esquerda. O que está em jogo são propostas para a cidade que às vezes são diferentes, mas na maioria dos casos, eu digo 80% dos casos, a convergência é programática. Então, qual a vantagem que se coloca? Ser de esquerda, está certo, mas dentro da esquerda nós somos muito complicados. A minha família histórica é a esquerda, mas entre mim e alguns candidatos, eu não posso dizer que exista um muro, não é? Mas existem os escombros do muro de Berlim. Cada um interpreta o que aconteceu de uma maneira diferente. Há pessoas que ficaram agarradas no passado. Vocês sabem o que significa ser um partido comunista? Alguém tem ideia do que é ser um partido comunista nesse momento da história da humanidade? O que é isso, Partido Comunista? Onde é que está o comunismo? Na Coreia do Norte, em Cuba e na China. O que representa o comunismo como horizonte para a humanidade? Pelo contrário, representa um passado de mortes, um passado de gulags, um passado de campos de concentração que nós estamos querendo superar. Entende? Quer dizer, não é por aí que nós vamos definir, mesmo porque o eleitor não é assim. Ontem eu estava dizendo no Globo, se você tira uma mulher do Pares, de esquerda, a suposição é que os votos vão para outro candidato da esquerda. Mas não é. Às vezes os votos vão para outra mulher, que é de direita, mas não importa, porque existe uma disposição ali, nesse tipo de eleitor, de votar por gênero. Entende? Então o confronto que nós temos diante de nós não é esquerda e direita. Se nós aceitarmos essa ideia de que é preciso fazer voto útil, nós vamos entregar de mão beijada o nosso único grande prazer e orgulho numa eleição, que é votar no candidato que a gente prefere. Por isso que quando me perguntaram se eu ia também entrar nessa história do voto útil, eu falei, não. Primeiro que a eleição está embolada. Segundo, que eu não acho elegante pedir o voto de uma pessoa que optou conscientemente por outra, sob o argumento de que o voto é útil. Eu vou estar roubando a ela o grande prazer e orgulho de votar no candidato que ela escolheu, o que é a característica do primeiro turno, o que é o aspecto democrático do primeiro turno. Então eu agradeço muito a vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso papo, tenham aproveitado e a partir daí vão poder observar melhor as eleições.